A Deus toda a glória. Amém. É uma alegria estar aqui adorando o nosso Senhor. O Senhor é presente. Quantos creem que o Senhor é presente? Dá um glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Obrigado, Jesus. Esse aplauso pode ser melhor. Vamos louvar o Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, 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 glória ao teu nome, Senhor, glória ao teu nome da glória, honra, louvor, adoração. Maravilhoso é o Senhor, ó Deus. Nessa hora, Pai, te damos graças, que a tua palavra seja ministrada, que o teu Espírito possa fluir em nossas vidas, trazendo um renovo, trazendo vinho novo, trazendo unção nova, trazendo a manifestação da tua glória sobre nós. Queremos ser transformados de glória em glória na imagem de Jesus Cristo. Queremos sair daqui, ó Deus, deste acampamento cheios da tua presença, para louvor do teu santo nome, e que o mundo possa ver o Senhor em nós. Que a glória do Senhor seja presente sobre cada irmão, cada irmã, no poderoso nome de Jesus. Amém. É uma alegria. Meu nome é Rogério Pentecosta, aquele que Jesus gosta. Nós estamos em família, amém? E é uma alegria. Eu queria agradecer pastor Paulo, pastora Ângela, pela confiança, pelo carinho. Eles têm sido pais na minha vida, uma inspiração, uma alegria muito grande. Muito obrigado. Eles são muito especiais para a minha vida, para todo o Ministério Amor e Fé. Muito obrigado, pastora. Vamos louvar a Deus pela vida desse casal precioso, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado, aleluia. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 6. O tema desta mensagem é uma igreja alinhada com Deus. Queremos trazer uma reflexão de apenas 3 horas e meia, 4 horas. Não vamos nos alongar muito. Espero que não haja nenhum eutico aqui. Mas uma alegria muito grande. Compartilhar a palavra do Senhor, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Gênesis capítulo 6 conta a história de um homem em um versículo. Quando nós lembramos deste homem, talvez nós pensamos que nos lembramos da sua obra. Quando nós falamos sobre Noé, lembramos da arca. As crianças, nossos filhos, desde a tenra idade, eles se lembram da arca de Noé. Mas a Bíblia não lembra Noé pela sua arca. Vamos ler o versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Essa é a história de Noé. Não fala da arca, não fala do juízo, não fala do dilúvio. Fala que Noé andava com Deus. Se os céus contassem a sua história, qual seria a história? Seria o tamanho da sua igreja? Seria o seu ministério? Seria o seu nome? Mas a Bíblia conta a história de Noé porque Noé estava alinhado com Deus. Noé andava com Deus. Noé tinha uma história de um relacionamento com Deus. O Ministério Gideões, ele tem essa proposta de gerar uma história em nossas vidas. Uma história de andar com Deus. Diga: eu quero andar com o Senhor por toda a eternidade. Se fosse o versículo da sua vida, eis a história de Rogério, eis a história de Paulo, eis a história de Ângela, eis a história de Maria Delfina. A história de Noé foi marcada pelo seu caráter, homem justo e íntegro.
A história de Noé foi marcada pela sua atitude de caminhar com Deus. Eu creio nessa visão, porque a visão dos Gideões nos conduz a caminhar com Deus. E nos céus a nossa história será contada. Eis a história sua, minha, nós andamos com o Senhor. Amém. O alinhamento com o Senhor está relacionado à sua capacidade de andar com Deus, a sua capacidade de caminhar com Deus, de se relacionar com Deus. Não há como um líder, um pastor, um líder de ministério estar alinhado com o coração de Deus se não caminhar com Ele. Nós vemos na história da Bíblia, ou na história bíblica, muitos personagens que se desalinharam, que andaram um tempo e depois se perderam no caminho. E é interessante pensar que o alinhamento, conforme a Bíblia nos diz, de Gênesis a Apocalipse, através dos personagens bíblicos, são de pessoas que se desalinharam nesse caminhar, no relacionamento pessoal, no seu tempo de adoração, no seu tempo de oração. O alinhamento, ele representa a manifestação do coração de Deus em nossos corações, para que venhamos manifestar na terra a sua vontade. Não é fazer a obra, é fazer o que Deus quer. Não é levantar um ministério famoso, é levantar o nome do Senhor. Não é fazer o seu nome conhecido, é fazer o nome dele conhecido. Convém que ele cresça e eu diminua. O alinhamento com Deus consiste nesse espírito de adoração ao seu santo nome. E nós estamos vendo hoje ministérios que estão com motivações erradas, com a proposta errada, com o projeto espiritual errado. Estão se desalinhando e não estão se perdendo, não estão percebendo que estão se perdendo. Na história da igreja, nesses 2000 anos, vemos como que a igreja, e temos vários exemplos de ministérios que se perderam, que se desalinharam, que romperam com o Espírito Santo, romperam com a palavra, romperam. A bússola deles, houve um desvio de rota, e hoje estão completamente fora daquilo que o Espírito Santo está fazendo. Irmãos, nós temos, quando a estrela apareceu para os magos, ali você tem duas categorias de pessoas. Você tem os magos que estavam seguindo a estrela em direção ao Senhor, mas no palácio de Herodes havia uma categoria de religiosos. Eles conheciam as profecias, eles sabiam onde o Messias deveria nascer, mas eles não estavam alinhados com o tempo profético da primeira vinda do Messias. Nós estamos vendo uma igreja hoje que estão procurando estar nos palácios, sendo que Jesus está na manjedoura. Estão desalinhados com a estrela. Estão procurando Ele no lugar errado. Estão procurando Ele aos pés de Herodes. Uma igreja desalinhada, ela pode achar que o Senhor, que o Messias virá em palácios, mas eles vão falar do que Deus fez, porque estão desalinhados. Então contam a história de Deus. Mas aqueles que estão alinhados com o coração de Jesus, eles falam do que Deus está fazendo hoje. Os magos sabiam o que Deus estava fazendo naquele tempo. Os religiosos falam do que Ele fez. Mas quem está alinhado, fala do que Ele está fazendo. E o Senhor está levantando uma igreja que está alinhado com o seu coração, que vai ver a estrela, que vai chegar na manjedoura, que não vai ficar procurando Jesus nos palácios, com motivações erradas, levantando muitas vezes o seu nome, ao invés de levantar o nome do Senhor. Então nós queremos refletir sobre essa igreja, que tem perdido a sua rota. Igrejas que estão desalinhadas com o atual tempo profético, que não estão discernindo o que está acontecendo. Igrejas estão cada vez mais cheias,
pensando que isso é a rota do sucesso ministerial. Igrejas cheias de gente vazia, líderes cheios de heresias, líderes cheios de si mesmo e sem o amor de Deus. O amor de muitos se esfriaria nesse tempo. Somos ungidos pelo Senhor, fomos chamados pelo Senhor, fomos marcados pelo Senhor, para sermos cheios do Espírito Santo, para sermos cheios da vida de Deus, cheios da simplicidade de Deus, cheios do amor de Deus, cheios do serviço de Deus, de um sacerdócio que glorifica o seu nome, e não a placa da nossa igreja. Cuidado para você não desalinhar nesse tempo. É interessante refletir sobre o alinhamento espiritual. Isso é tão importante, irmãos. Nós precisamos retornar à palavra para refletir o que aconteceu com pessoas que se desalinharam. É interessante pensar que todos os que se desalinharam com o tempo profético receberam juízo. Eles foram ungidos para uma missão, mas eles perderam a visão. Nós temos muitos exemplos. Nós estamos vivendo um tempo profético. Deus nos ungiu para esse tempo, para discernir o que Ele está fazendo nesse tempo, para manifestar a sua vontade nesse tempo. Adão desalinhou no Éden, recebeu juízo. Abraão desalinhou em determinado momento, gerou Ismael. Arão, ele desalinhou com seu líder, ele desalinhou com quem estava alinhado, edificou um bezerro, edificou glória, ele queria adorar algo que ele produziu. Assim estão muitos líderes, querendo adorar algo que produziu, querendo adorar os seus bezerros, querendo adorar os seus templos, as suas igrejas, o seu ministério, o seu título. Estão edificando bezerro e tirando a glória do eterno das suas vidas. Estão desalinhando com o Espírito do Senhor. Jesus não vai estar no palácio. Você vai achar Ele na manjedoura, enrolado em panos. Nós estamos vivendo um tempo onde pessoas são ungidas para libertar o povo de Deus, mas estão deitando no colo de Dalila. Sansão desalinhou, perdeu a visão. Nós temos vários exemplos de líderes que foram ungidos com a força do Espírito Santo para libertar o povo da escravidão, mas estão desalinhados com o projeto de Deus. Miriam ficou leprosa porque desalinhou com Moisés. Ela ficou separada uma semana. Um líder desalinhado, ele faz todo o arraial parar. Todo o povo de Deus teve que esperar Miriam. Quando você desalinha com o projeto de Deus, as pessoas vão ficar paradas. O projeto de Deus fica retido. Que o Espírito Santo possa arrancar toda a lepra da sua vida, para que você possa se mover, para que o Espírito do Senhor possa se mover, que o Senhor possa arrancar nesse acampamento tudo aquilo que não pertence a Ele, que a venda dos seus olhos sejam arrancadas, que a sua motivação não seja a capa do inimigo como Acã, que você não enterre debaixo da sua tenda aquilo que Deus falou para não fazer. Acã desalinhou, perdeu a vida, perdeu a família. O alinhamento, o projeto de Deus para esse tempo, é um chamado à santidade, é um chamado à humildade, é um chamado ao serviço, é um chamado a andar descalço, a arregaçar a manga. Não é se esconder atrás de um título, de uma função, ministério apostólico, profético, sendo que o vizinho da sua casa está indo para o inferno. Jesus não veio para ser servido, mas para servir. E é o que Ele espera de nós. Nós recebemos um sacerdócio da parte do Senhor. Eli, quando ele desalinhou, ele perdeu a visão. Irmãos, quando um líder, ele perde a visão, ele começou a engordar, ficou cego, a arca foi retirada, perdeu seus filhos. Foi trágico o juízo de Deus. Um sacerdote desalinhado,
provoca tragédias. Um ministério desalinhado. Às vezes você está alinhado no seu coração, mas não está alinhado com o projeto de Deus, não está discernindo o que está acontecendo no mundo. O Espírito Santo, eu creio que o Senhor, Ele quer restaurar sacerdócios que estão perdendo a visão. Ele não quer que o inimigo venha tomar a arca do seu ministério. Que a arca da presença da glória de Deus permaneça no seu ministério. Nós temos a história de Geazi, um discípulo de um profeta. Geazi, em determinado momento, ele recebeu o cajado do profeta. Muitos líderes com o cajado na mão, mas sem unção, não tem poder para ressuscitar ninguém, porque desalinhou com o coração de Deus. O coração de Geazi estava no ouro de Naamã. Ele recebeu como consequência a lepra de Naamã. Todas as pessoas que foram ungidas por Deus e desalinharam com o seu projeto, receberam juízo. Isso é muito claro na Bíblia. Uzias foi um tremendo rei, mas em determinado momento a palavra de Deus diz que o seu coração se encheu de si mesmo. Ele ficou leproso, ele perdeu a honra, ele morreu e foi enterrado fora, porque ele desalinhou. Os feitos de Uzias são maravilhosos. Uzias era quase que idolatrado. O próprio Isaías, no seu livro, no ano da morte do rei Uzias, cita a morte do rei como um marco. Viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. A glória do homem teve que reduzir para que a visão dele pudesse ser voltada para o Senhor. Judas perdeu a herança apostólica, o juízo se estabeleceu. Ananias e Safira, eles se desviaram do propósito de Deus, o juízo se estabeleceu. Nós temos muitos exemplos na palavra. O alinhamento com o Senhor é o que o Espírito Santo requer de nós. O fato de estarmos no ministério não quer dizer que estamos alinhados com o coração do Senhor. O fato de termos recebido pela graça de Deus uma missão a cumprir não quer dizer que estejamos realizando a sua vontade. Há pastores hoje que andam sozinhos. Provérbios 18 diz que aquele que se isola procura os seus próprios interesses e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Pastor Hildo falou sobre a importância da unidade. Não se isole, não procure os seus próprios interesses. Somos um corpo. Vivemos um tempo onde o nível de santidade tem que crescer, de busca do Senhor tem que crescer, o tempo da torre tem que crescer, a sua santificação diante do Senhor tem que crescer, as trevas estão avançando, nós temos que nos alinhar com o Senhor, nós temos que nos alinhar com o Senhor, com o projeto de Deus. Estamos vivendo um tempo profético da proximidade da volta de Jesus. Não se fala mais do amor de Deus às igrejas. Não se prega sobre o amor. Jesus, em João 13, ele disse algo muito forte. Novo mandamento vos dou. Não é mais amar o próximo como a ti mesmo. Não! É amar a eles como eu amei vocês. É um amor sacrificial. É um amor de renúncia. É um amor que excede todo o entendimento, todas as explicações. Estamos desalinhando no amor de Deus, em manifestar esse amor. É novo mandamento. É um novo mandamento. É uma nova interpretação do alinhamento do coração de Deus. Há igrejas, irmãos, que estão debaixo de um juízo de Deus, por terem se desalinhado com o seu projeto eterno. Por tirarem os olhos do céu e colocarem na terra. Por tirarem os olhos do coração de Deus e colocarem os olhos no coração do homem. Há igrejas que estão procurando cobertura no sentido de crescer e não de se santificar mais. Há igrejas que estão procurando a ajuda de pastores no sentido de fazer o seu nome ser conhecido e não o nome dele ser exaltado. Há motivações erradas no nosso meio. Há um desalinhamento com o Espírito de Cristo. Há um desalinhamento do corpo.
Aquela igreja tem sucesso por causa do tamanho. Não, uma igreja tem sucesso porque Jesus está lá. Porque Ele é adorado lá, porque Ele é reverenciado, porque os jovens andam em santidade, porque os casais são instruídos a terem famílias na presença de Deus, a terem cultos domésticos, a estudarem a palavra, a praticarem o evangelho da renúncia. Nossa casa não é aqui, nós somos a tribo de Levi, Ele é a nossa herança, nós não temos herança nessa terra. Nós somos a tribo de Levi. Ele é a nossa herança. Ele é a nossa herança. Ele é a nossa herança. Jesus trouxe uma exortação. Jesus trouxe uma exortação à igreja. Ele escreve a carta às 7 igrejas em Apocalipse 2 e 3. Primeiro ele fala à igreja de Éfeso. Ele estava, era o grito do coração de Deus. Eu tenho isso contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês abandonaram, vocês desalinharam no amor. Isso é sério. Nós sabemos ali do aspecto profético que tem as 7 igrejas, as 7 dispensações, a representação escatológica. Mas também podemos fazer uma leitura da mensagem do Senhor para nós. A igreja de Pérgamo, que sustenta a doutrina de Balaão, de um profeta que se alugava para realizar serviços espirituais. Ele fala para a igreja de Pérgamo: vocês estão permitindo essa doutrina de Balaão no meio de vocês, a doutrina dos nicolaítas, há uma libertinagem excessiva no meio da igreja. Jesus estava reprovando aquilo ali. Vivemos um tempo onde a porta parece que está alargando e não estreitando, as trevas avançando, e pastores com medo de perder membros, têm restrições em falar a verdade, em pregar contra tatuagem, em pregar contra aquilo que Deus abomina. Se Deus quisesse você marcado, Ele já te faria assim. Você é templo do Espírito Santo, a beleza no seu corpo é a presença dEle. A igreja de Tiatira desalinhou, tolerava Jezabel, um espírito de sedução, de manipulação, de controle. Uma igreja desalinhada, Tiatira, uma prostituição física, espiritual, com a idolatria. A igreja de Sardes tem fama que está viva, mas está morta. São igrejas desalinhadas com o coração de Deus. Abra, por favor, em Apocalipse 3. Igrejas desalinhadas. Mas parece que nós lemos a palavra, que isso não é conosco. Nós precisamos fazer uma releitura, irmãos. Trazer um despertamento do Espírito Santo. Nós vivemos tempo. É o último tempo. É o último tempo na história da igreja, a igreja de Laodiceia. É o tempo que nós estamos vivendo. A igreja de Laodiceia.